Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o seu Odontocast, o podcast sobre o mundo da odontologia. Bem, eu me chamo Sara Salem e hoje nós trouxemos assuntos maravilhosos do tipo odontologia estética, odontologia inovadora, como dentística restauradora, como radiologia e também um assunto que eu tenho certeza que você aí de casa nem fazia ideia que era tão importante na odontologia como é hoje. Como a homeopatia, eu queria dar as boas-vindas à nossa mestre especialista em radiologia, a doutora Jéssica Lorena. Oi, Sara. Oi, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e hoje iremos abordar assuntos muito interessantes sobre a área da radiologia. Queria dar as boas-vindas também à nossa doutora especialista Isabela Nunes. Oi, pessoal. Olá, meninas. Muito obrigada, Sara, pelo convite. De Hoje nada. é dia de falar de sorriso bonito e saudável. Ai, que legal. E também dar as boas-vindas à nossa doutora especialista, a doutora Suziane Oliveira. E aí, Suzy, me fala um pouco sobre o assunto. Obrigada, Sara. Vai ser um prazer trocar mais ideia com vocês na minha área. Bem, começando, eu já queria começar logo com a radiologia, que eu queria saber sobre a Jéssica, sobre o que ela tem a falar, porque a gente, né, como dentista, sabe que a radiografia é só para a gente identificar a cara e procurar saber em alguns pontos específicos, né? Não é aplicado diretamente. Eu queria saber se vai muito além disso, Jéssica. Exatamente, Sara. A radiografia, hoje, ela é uma das ferramentas mais importantes dentro da odontologia, por conta que ela vai ser um dos pilares no exame clínico. Ela vai ver como que a gente vai diagnosticar melhor aquele paciente. A gente consegue localizar problemas onde a gente não consegue ver a nível clínico, onde a gente pega o paciente e a gente não consegue ver. A gente pode ver, por exemplo, lesões, tumores, cistos, coisas que não estão à vista do nosso olho. Então, é muito importante hoje para manter esse diagnóstico. Jéssica, eu costumo dizer que a radiologia ela é tipo o anjo da guarda do cirurgião dentista, né? Sim. Muitas das vezes o paciente chega no consultório e fala assim: ai, doutora, eu só quero um clareamento. Mas aí a gente vai lá e faz um exame clínico mais detalhado. Aí tu vai e tira uma radiografia e aparece uma reabsorção, aparece uma fratura. Nossa, como a radiografia é importante, né, Jéssica? Ela entra como se fosse uma interdisciplinariedade, porque a gente entra tanto com o radiologista, com o clínico geral, com o especialista, para como se fosse a gente aqui, nós doutoras, fazer um grupo e realizar um melhor diagnóstico, porque eu tenho minha área, eu posso saber, eu tenho sua área e a Suziane tem a sua área. Então, a gente consegue melhorar aquele diagnóstico. Trabalhar em conjunto, né, Jéssica? Exatamente. É isso aí. Bem, aprofundando sobre a radiologia, eu queria saber sobre as inovações dentro dessa odontologia de radiografia, porque a gente sabe que existem métodos convencionais, aquele mesmo método que a gente faz na cadeira do paciente ali, que a gente leva ele lá na cabine. Beleza, mas eu queria saber mais sobre esses métodos que surgem hoje em dia. Sim. Bom, como a gente sabe, a gente está numa era digital. Então, hoje as radiografias convencionais, o que a gente considera convencional? A gente considera a radiografia periapical, a bite-wing, ou também chamada interproximal. Sim. Até mesmo hoje a panorâmica está se tornando um método convencional por ela ter um baixo custo. E ela é, digamos assim, a base daquele exame. Então, hoje, o que é mais atual para a gente e para os pacientes que a gente vai solicitar? A gente pede uma tomografia computadorizada de feixe cônico, ou também chamada Cone-Bill, e quando a gente solicita, a gente fala que é um exame complementar, mas este exame complementar, ele é muito importante, por conta que, eu vou citar um exemplo bem bacana para vocês entenderem, mas vamos imaginar que eu solicito uma panorâmica. A panorâmica, ela vai ser como a visão de uma casa, que eu estou olhando ela de frente. Eu vejo a porta e as janelas, certo? Certo. E eu vejo apenas aquela visão. Mas quando eu peço uma tomografia computadorizada, a gente entra nesta casa, faz um 360. Nossa, que legal. A gente vê que a porta ela tem detalhes azuis, a gente vê o material que a janela está inserida
e a gente pode ver tudo detalhadamente. É como se a gente pegasse a tomografia e olhasse aqui os nervos que estão localizados, a gente vê as lesões, a gente vê o quanto de paciente tem de osso. Então, é muito importante. É muito legal, sabe? É muito bacana. Então realmente, ela é necessária para dentística, ela é necessária para implanto, para muitas áreas, pra né? bucomaxilo, A gente precisa da radiografia tudo. para absolutamente quase tudo em odontologia, né? E falando sobre a interdisciplinaridade, Isabela, eu queria falar contigo sobre a dentística. Bem, a gente sabe que o paciente ele chega com a gente e pensa que é só um dentinho cariado, pensa que é só clarear e pronto. Eu queria saber mais sobre esse negócio, sobre a dentística mais profundamente, sabe? Me fala um pouco. Sara, a dentística, ela não é só estética, sabe? Eu acho que os pacientes, os profissionais, eles deveriam prestar mais atenção nisso. Não é o paciente chegar lá no consultório e falar assim, eu quero uma faceta, e a gengiva tá toda inflamada? E aí, como é que fica? E o dente tá cariado? Né? Então, a dentística, ela vem justamente para isso, ela vem para cuidar, para restaurar, reabilitar. E eu gostaria muito que os profissionais, hoje em dia, prestassem atenção nesse processo. E outra coisa que é assim, imprescindível no tratamento é o planejamento. Um tratamento ele bem executado é um tratamento que ele foi bem planejado. E é onde se insere justamente a radiografia, né? Para fechar um bom diagnóstico. Exatamente, doutora Isabela. E mesmo a parte emocional do paciente pesa, né? Eu vejo muito isso na homeopatia. A ansiedade, a autoestima, tudo isso influencia no resultado do tratamento estético. É verdade. A gente consegue levar em consideração que não é só um dente bonito, né? É a saúde do paciente, é um dente saudável, né? E não é só um dente saudável, né, Isabela? Como você sabe. É um paciente muito bem emocionalmente. Porque não adianta nada, porque a gente tá acostumado em chegar o paciente na nossa cadeira, senta o paciente lá, e quem recepciona é o pessoal que tá lá na frente, né? Ele senta na nossa cadeira, ela já nos traz um papelzinho explicando tudo o que a gente tem que fazer, a gente resolve o problema do paciente, mas e aí a conversa? Como que é? Entendeu? O paciente, às vezes, ele tá passando por tantas coisas e, às vezes, ele só precisa conversar. E é nisso que a gente vai entrar daqui a pouco em homeopatia. Bem, e fala mais um pouco, Isabela, porque depois a gente fala bem ali. Exatamente, Sara. A verdadeira estética, ela é a saúde mais a beleza. Sim. E falando da dentística, a gente tem muito mais do que clareamento, do que facetas. Hoje, com a dentística biomédica, a gente consegue salvar dentes que estão extensamente destruídos e reabilitar eles, entendeu? Devolver eles a função. Sim. E eu gostaria muito que quem tivesse a oportunidade fosse lá, procurasse um pouquinho sobre essa dentística que tá aí crescendo, evoluindo, para acompanhar, porque vocês vão se encantar. Ai, que legal. Bem, agora a gente vai para a Suzy, né, Suzy? Eu queria tanto te escutar, porque eu ouvi falar sobre homeopatia e acabei nem me aprofundando muito, que eu sei é muito raso. Me fala mais um pouco sobre esse assunto que, assim, para mim é fantástico. Então, Sara, a homeopatia na odontologia é um tratamento complementar. Ela ajuda no controle de dor, inflamação, da ansiedade, aquela antes da consulta, que tem muitos pacientes que já tem vamos dizer assim, aquele pânico de ir ao dentista até hoje, mesmo que seja mais velho, por conta de que quando era criança, os pais colocavam medo. Até hoje acho que ainda acontece isso. Então, a homeopatia trabalha nessa área também, da ansiedade antes das consultas, além de acelerar também a cicatrização, que é pós-cirúrgico também. E o mais interessante, tudo isso é respeitando a individualidade de cada um. Cada paciente sem substituir o tratamento tradicionais de odontologia. Entendi, Suziane. E é incrível que a gente sabe sobre homeopatia aplicada somente à medicina, né? Sim. E hoje em dia a gente vê ela aplicada à odontologia. Eu queria saber como é que se faz para se especializar, se existe especialização, porque eu também não sei. Me fala um pouco. Existe sim especialização na área. A homeopatia é reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia. O dentista faz a especialização, onde aprende desde os fundamentos da homeopatia até como aplicá-la no consultório. A gente aprende a olhar o paciente como um todo.
entendendo suas queixas físicas e também emocionais, porque é aquela questão, você escutar seus pacientes e não só fazer os tratamentos, porque aquele que você consegue conquistar é quando você ouve as queixas dele, tanto físicas, estéticas e emocionais. E é isso que vai ajudar a gente a construir um laço com o nosso paciente e fazer com que ele goste também do nosso tratamento, tanto odontologia, como também no tratamento pessoal com ele, profissional também. Sim, que legal, Certo. né? Olha só, então a homeopatia, ela se amplia em muitas possibilidades, né? É um cuidado a mais com o paciente, que a gente não tem. A gente não tem, particularmente a gente não tem o dentista. A gente saiu da faculdade e foi aplicado dessa forma, porque a gente fazia tudo nas pressas, né? A gente também quer lucrar com o tempo, porque tempo é dinheiro em odontologia. Então, aplicando a homeopatia é sensacional. A gente acaba ganhando muitos pacientes por conta disso, né? Só porque a gente quer escutar. Bem, eu queria saber se vocês três têm alguma história para contar sobre as três formações juntas, sobre as três especialidades. Ai, Fala um Sara, pouco. eu tenho um caso que Sério? aconteceu. Há um ano atrás, uma paciente entrou em contato comigo porque ela queria extrair o dente dela. Ela já tinha fechado o diagnóstico que queria extração. Sim. E aí foi toda uma conversa com ela. Eu falei, não, você vem até o consultório, a gente vai avaliar, a gente vai fechar um planejamento direitinho, vamos ver se é isso mesmo. Que foi onde ela chegou no consultório, a gente realizou uma tomada radiográfica, a Jéssica, inclusive, me ajudou muito nessa hora, e aí a gente constatou que o dente dela ainda dava para ser salvo, era um tratamento endodôntico. A gente fez o tratamento, levantou a margem do dente e reabilitou o dente. A gente está com essa paciente há um ano de acompanhamento, sem sintomatologia, tá tudo certinho. E o detalhe, a paciente era extremamente ansiosa. Ela não podia ver a cadeira do dentista, que ela ficava desesperada. E foi aí que a Suzy me ajudou muito, fazendo todo o manejo da paciente. Fez terapias com ela, conversou. E ela foi super colaborativa no trabalho. Esses são os melhores casos, né? Quando o paciente é tratado como um todo. Que fantástico, olha. Bem, eu queria saber como que vocês enxergam o futuro da odontologia hoje, agora, no mundo contemporâneo. Eu quero saber, porque eu quero que cada uma fale aqui um pouco. Sara, hoje a odontologia ela está em uma constante evolução, assim como a tecnologia. Hoje a gente está lidando com uma era de inteligência artificial que hoje ajuda muito dentro do consultório odontológico. Que minimiza tanto tempo para a gente quanto para o paciente. E ele vai auxiliando ainda mais dentro do diagnóstico e ao longo do tratamento. Bom, eu acho que falando de odontologia, principalmente puxando para minha área, que eu sou suspeita, eu acho que ela vai continuar sendo uma das áreas de grande procura. Mas assim, eu gostaria de dar um conselho que é para os profissionais. Não é só dente bonito, vamos tratar o paciente como um todo, e isso não só para minha área, mas para todas as áreas. Vamos tratar o paciente como um todo, vamos parar de olhar só a boca e tentar avaliar o paciente, entender a condição dele, né? Porque não adianta ter um dente facetado, um dente bonito e todo o restante está destruído, né? Então vamos trabalhar juntos para melhorar essa situação. E a humanização do atendimento também, né? Porque o olhar que a gente vai ter para o paciente como um todo, físico e emocional, vale muito na hora da nossa consulta com ele. Cara, é isso aí, olha. A saúde bucal, ela é uma saúde que a gente precisa, assim, ver o corpo inteiro, né? Não é só olhar ali e pronto. Na verdade, o sorriso é só a pontinha do iceberg, né? Exato. A gente precisa calcular tudo para a gente poder fazer um manejo, um tratamento eficiente. Então, nessas especialidades, a gente precisa encontrar a maneira certa de aplicar elas para a gente fazer um tratamento adequado, entendeu? E para isso, é por isso que elas se casam tanto. Por isso que logo no início do podcast a gente vê assim, rádio, dentística, homeo, a gente não entende por que elas se casam. Mas olha aí, ó, elas se casam de verdade. Bem,
vendo aqui o pessoal de casa, ó, eles estão acompanhando no Instagram, no YouTube e no Twitter. Mandaram uma pergunta aqui na verdade, 2 perguntas, selecionaram 2 perguntas para você, doutora Jéssica. Pergunta da Camila de Belo Horizonte. Doutora Jéssica, é verdade que a radiografia faz mal? Tipo, dá câncer mesmo? Oi, Camila, tudo bem com você? O que eu posso te dizer é que a radiografia, ela apresenta uma porcentagem muito mínima, assim, de... como é que eu posso dizer? De atos cancerígenos, porque é muito pequena, já que a gente tem hoje aparelhos modernos para proteção e também a proteção de chumbo, que é muito importante para a gente usar. O colete, né? Exatamente, o colete é sempre muito importante para a gente usar durante o atendimento, já que mesmo por ser uma pequena porcentagem, sim, ainda assim a gente tem uma proteção, como tudo dentro da odontologia. A gente sempre trabalha com critérios de proteção. A gente vê que às vezes os pacientes eles ficam receosos porque a gente embala ele todinho, coloca ele bem ali no cantinho e sai correndo para apertar um botão. E ele pensa, por que ele não tá aqui comigo, não é? Por que é tão perigoso assim? Eu acho que é por isso que eles têm essa ideia. Mas assim, a gente prepara eles de uma forma totalmente adequada para que não ocorra risco algum do paciente desenvolver alguma doença posteriormente, gente. Sim. E foi muito boa essa sua pergunta, Camila. Muito obrigada, viu? Tá, a próxima pergunta é a do Lucas, de Recife. A pergunta é, com que frequência uma pessoa saudável deve fazer a radiografia dos dentes, Jéssica? Oi, Lucas. Bom, quando ele tem um tratamento odontológico ativo, não ativo no caso, a gente indica se fazer uma radiografia, né? Pode ser uma panorâmica ou periapical dos dentes suspeitos, de 1 a 2 anos. Quando já tem um tratamento odontológico já em andamento, a gente pede uma verificação, por exemplo, de 3 a 6 meses. Isso dependendo do caso que ele estiver. Por exemplo, se tiver um canal que já foi tratado, é bom a gente verificar de 6 a 6 meses. Tiver uma extração que não foi completada, claro, a gente deve solicitar os 6 meses. É muito importante. Assim como outros tratamentos também, né? Tipo assim, a gente pede sempre o dentista... o paciente aí é o dentista de 6 meses, já que é uma avaliação 2 vezes a cada 1 ano, então Entendi. É muito importante. É verdade, Jéssica. A gente consegue lembrar que em muitos tratamentos tem consultórios que tem tem um período adequado para o paciente retornar, né? E equipamentos assim que acabam não levando esse medo à frente, porque de acordo com alguns equipamentos, a radiação ela não é tão alta, não é, Jéssica? Que a radiação ela não é tão alta quando tem alguns tipos específicos, né? Mas Sim, em muitos consultórios, em alguns consultórios só, não são todos. Porque a gente tem sempre que trabalhar com critério. A gente tem uma sala onde ela é totalmente equipada para ter aquele mínimo de radiação, aquele mínimo de exposição ao paciente. Sim, então, sim. é tudo muito trabalhado. Nada tem que ser descuidado dentro da nossa área. É verdade. Obrigada, Jéssica, por responder as perguntas do Lucas e da Camila. Agora é para doutora Isabela. 2 perguntas também, doutora Isabela. Quem perguntou foi a Ingrid de São Paulo. Oi, Ingrid. Doutora Isabela, lente de contato dental enfraquece os dentes? Oi, Ingrid, tudo bem? Então, faceta, ela tem indicação, tá bom? Quando ela é bem feita, bem executada, ela não chega a causar tanto prejuízo à estrutura dentária. Mas lembrando, faceta tem indicação. Às vezes o melhor mesmo é cuidar dos seus próprios dentes. É verdade, foi o que você falou no início, não foi? Exatamente. Que não adianta nada a gente fazer uma faceta com a gengiva toda inflamada. Totalmente inflamada. É verdade. Tá, a próxima pergunta é a do Tiago de Natal. Clareamento caseiro funciona ou é só uma ilusão? Oi, Tiago, tudo bem? Clareamento caseiro funciona sim. Clareamento caseiro que é indicado pelo seu cirurgião dentista, tá bom? No consultório. Nada de pegar limão com bicarbonato para passar no dente, para clarear. Carvão ativado. Tá bom? Ativado. Então, sim, funciona. Mas o clareamento também tem protocolo. Então, siga as orientações do seu cirurgião dentista. Ou passa lá no consultório comigo também.
Funciona. Eu também. Também faço. Todos nós aqui fazemos. E por último, mas não tão importante, para a doutora Suziane Oliveira. Não escapou das duas perguntas também. Suziane, a pergunta vem da Vanessa, de Porto Alegre. Homeopatia realmente ajuda no medo de dentista, doutora Suziane? Oi, Vanessa. Ajuda muito. Temos fórmulas homeopáticas específicas para ansiedade, medo, tensão muscular. Tudo isso deixa a consulta mais leve para o paciente. Muita gente que tratava só de ouvir o barulho do motor, hoje travava só de ouvir o barulho do motor, hoje consegue se tratar com mais tranquilidade. E também sair com menos ansiedade, porque tudo isso afeta também todo o tratamento odontológico. Às vezes só do motorzinho acaba com a calma do paciente. Acaba com a alma do paciente. Em odontopediatria a gente vê esse trauma, né, em muitas crianças, e numa clínica integrada, na graduação, a gente vê que até em adulto existe esse medo. Então, a homeopatia aplicada, sem palavras para isso, sem palavras. Tá, a próxima pergunta para a Suziane também é do Matheus, de Goiânia. Ele mandou assim: pode usar remédio homeopático junto com antibiótico, Suziane? Oi, Matheus. Sim, pode usar. A homeopatia entra como um complemento, para nunca substituindo o tratamento convencional quando ele é necessário. O ideal é que o dentista saiba prescrever o certo usando os dois. Se você sentir uma dificuldade, você pode ir atrás de outro dentista que seja da área também, para você ter aquela firmeza de que o seu primeiro dentista passou. Às vezes a gente não consegue ter aquela primeira segurança já com o nosso primeiro dentista. E se você sentir insegurança, não pode ir com outro dentista homeopático para saber se foi certo ou não o tratamento que o seu outro dentista passou, para você ficar mais tranquilo e com menos ansiedade na próxima consulta. Ai, gente, que papo bom. Não queria finalizar, mas com isso, tá? Nós finalizamos agora com esse papo extremamente gostoso. Eu amei muito. Muito obrigada, doutora Isabela. Muito obrigada, Jéssica Lorena. Muito obrigada, doutora Suzane. Foi um prazer estar com vocês hoje. Um prazer também. O papo realmente foi demais. Eu amei saber sobre a homeopatia, saber que a dentística não é só faceta e que a radiografia, a radiologia, ela é necessária a todos os tempos da odontologia, não é? Você que está acompanhando, por favor, curte nosso episódio, segue o nosso canal e até a próxima. Beijo, abraço. Tchau.